ela em Êxodos 3. Êxodo 3. Versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Deixa eu só passar algumas informações que eu descobri. No deserto é muito comum sarça pegar fogo. Sarça é um tipo de arbusto bem seco, bem seco. Só que o que acontece? Ela pega fogo e acaba muito rápido. E quando Moisés viu que aquela sarça pegava fogo e não se consumia, ele achou estranho. Quantas vezes eu e você não vimos a sarça pegar fogo e nós simplesmente ignoramos ela? Simplesmente deixamos ela de lado. Não, vou continuar o meu caminho aqui, vou seguir aqui. Ou pior, quantos aqui já pegou fogo no pano de prato na hora que você estava fazendo cozinhando? Sabe qual é a primeira coisa que você faz? Joga no chão e pisa, não é? Para quê? Para apagar. Você imagina Moisés, aquela sarça pegando fogo lá. De repente ele tira a sandália que Deus manda ele tirar, né? Ele pega e faz assim, tuf, 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 e apaga aquela sarça. Você já parou para pensar nisso? Eu gosto de pensar em hipóteses. Sempre que eu leio alguma coisa, seja na Bíblia, seja em outro lugar, eu gosto de pensar em hipóteses. Já parou para pensar que se Moisés visse aquele fogo lá, quer saber de uma coisa? Não quero saber disso não. Pagou, vira as costas e vai embora. E quantas vezes Deus falou com você, seu coração acendeu em fogo, em chamas, e aí o que você fez? Apagou. O seu coração estava queimando. Não, é Deus falando comigo. Mas e se não for Deus? Aí você vai lá e bate o pezinho, ó, igual o pano de prato que você fazia. Deixa eu te dizer algo. O Espírito Santo, ele sempre queima no seu coração. A escolha é sua em responder o que ele está dizendo ou não. A resposta para Deus tem que sair de nós. Mas nós não queremos ser a resposta de Deus. Nós não queremos responder a Deus. Você já ouviu falar da história de Abraão? Quantos já ouviram falar de Abraão aqui? Olha que interessante. Abraão, Deus falou assim, ó, Abraão, vou te dar um filho. Não foi? Não foi, gente? Estão dormindo? A chuvinha, pá. Deus falou para Abraão, Abraão, vou te dar um filho. Ah, Deus, eu sou velho, minha mulher é velha, eu vou te dar um filho. Beleza, então, fechou. Aí passou um tempo, nasceu o menininho bonitinho. Deus fala assim, Abraão, me dá o seu filho. Sobe no monte que nós vamos sacrificar ele lá em cima. E aí, Abraão leva o menino até lá em cima. E aí lá em cima, a hora que Abraão vai sacrificar o menino, o que acontece? Deus fala. Deixa eu te falar um negócio. Aqui, ó, presta atenção aqui. Deus fala com Abraão. Fala assim, Abraão, não sacrifique o menino. Não precisa.
Não é isso? Imagina se Abraão, grilado com Deus: Deus, você me deu filho, agora você manda eu sacrificar o menino? Esse menino não vai ser um jogador de futebol, tem talento. Esse menino planejou, teve sonhos com aquele rapaz. E aí, o Senhor manda eu sacrificar ele. O Senhor manda eu sacrificar o menino. E ele fala assim: eu não vou mais ouvir você, Deus. Vai lá e sacrifica o menino. Sabe por quê? Às vezes Deus nos manda fazer algo para testar a nossa fé. Mas você fica griladinho, você fica griladinha e fala assim: eu não vou ouvir mais Deus. E não entende que lá na frente tem outra coisa para você. Deus continua falando. Deus sempre continua falando. Se Deus te deu uma ordem, se Deus te deu algo para fazer, Ele vai te dar uma resposta lá na frente. Ele vai te dar uma direção. Mas você prefere tapar os ouvidos. Eu não quero ouvir Deus. Eu não quero esse fogo queimando dentro do meu coração. Eu não quero. Nós nos afastamos de Deus porque nós não queremos as coisas que Deus tem para nós. E quantas vezes lá na frente o que Deus tem para nós é muito melhor do que nós temos hoje. O que Deus tem lá na frente para você pode ser muito melhor do que você tem hoje. E eu tenho certeza que é. Vamos para a Bíblia. Abre sua Bíblia em Lucas aí. Lucas 24. Não deixe de ouvir Deus. Ele não é um mapa que você vai seguindo assim: eu vou para cá agora. Não. Deus é um guia que Ele vai te direcionando nos pontos certos. Lucas 24, versículo 13. Todo mundo encontrou? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, e seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Então lhe respondeu Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ideis tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Deixa eu só dar um plano de fundo aqui para você. Jesus tinha sido crucificado e tinha morrido, amém? E eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E lhe perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades
o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido à madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, a quais afirmam que ele vive. Para aí, deixa aberto aí, tá? Deixa eu te explicar. Aqueles caras estavam diante de Jesus. Eles conheciam a palavra. Eles sabiam que Jesus havia de ressuscitar. Só que eles não acreditaram. E a Bíblia diz assim que eles estavam entristecidos. Aleluia. Oh, xaramanorocota. Foi. E aqueles caras duvidaram. A Bíblia diz que eles estavam tristes. Tristes. Porque Jesus, que era para reinar aqui agora, do jeito que eu quero, não fez isso. Certo? O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido, igualmente os soldados o escarneciam e aproximavam. Trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Deixa eu explicar algo. Eu vou falar de mim, eu me desvio do que Deus quer para mim, quando eu não ouço o que Ele está falando. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é bem clara, mas Deus fala com você. Nós podemos ler a Bíblia toda. Deixa eu dar um exemplo para você. A minha mãe, ela gosta muito de ler revistas. Hoje em dia não tem mais revista, mas ela gostava muito de ler revistas. E aquelas revistas de fofoca, sabe? Hoje em dia não tem mais, é Tititi, Contigo, é da minha época. Isso é da minha época. E se você perguntasse para ela a respeito de algum artista, algum ator, ela sabia falar tudo da vida do cara. Tem muita gente que lê a Bíblia toda. Eu conheço pessoas que leram a Bíblia esse ano já umas 4 vezes. Só que se eu perguntasse para minha mãe: mãe, mas você conhece ele? Ela ia falar: não, eu só li a respeito dele. Nós não podemos ficar. Nós lemos a Bíblia e nós esquecemos de ter relacionamento com Deus. Amém? Estão me entendendo? Nós lemos a Bíblia. Nós sabemos falar sobre Deus. Eu prego, eu canto. Mas nós não conhecemos Deus. Nós não conhecemos Jesus. Aqueles caras, eles sabiam o que ia acontecer. Eles ouviram testemunho. Não, as mulheres falaram realmente que ele não estava lá. E ela teve uma visão de anjos falando que ele tinha ressuscitado. Mas eles estavam o quê? Tristes. Eles estavam tristes, porque eles não confiavam naquilo que eles tinham ouvido do próprio Jesus.
Eles não confiavam naquilo que Jesus falou para eles. E eu te pergunto, quantas vezes Jesus falou com você e você ignorou o que ele falou? Quantas vezes Jesus falou comigo e eu ignorei o que ele falou? Nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando. Às vezes o que Deus fala comigo é diferente do que Deus fala com o pastor. Às vezes é a mesma coisa. Deixa eu contar um testemunho para você. Uma vez nós estávamos numa oração, no RMA, e aí a gente começou aquela chapação, aquela oração doida, e eu comecei a pregar. Lá não tinha quem pregava, quem começava. Quem dá, não, vai aí. E eu comecei a pregar. E aí teve uma hora que eu parei, parecia que estava ensaiado. Do jeito que eu parei, o pastor Daniel começou a pregar a mesma continuidade que eu estava pregando. Você consegue entender o que eu estou querendo te dizer? Às vezes Deus vai falar a mesma coisa comigo e com ele, ou com você e com a sua amiga, ou com você e com o seu amigo. Às vezes vai ser diferente. Você precisa entender que é Deus. Você precisa entender que é Deus. Se você não entender que é Deus falando, você vai ficar perdido, você vai se entristecer. E nós não podemos perder a direção que Deus está nos dando. Eu já vou terminar. Se você continuar lendo essa história, esses discípulos, eles tiveram comunhão com Jesus. E na hora que Jesus foi partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. E eles falam um negócio muito interessante. Eles falam assim, por acaso não ardiam os nossos corações quando ele falava? E os caras conversaram com Jesus, tiveram comunhão com Jesus, trocaram ideia com Jesus. O coração dos caras queimava. Nós temos que estar atento à direção que Deus está nos dando. Nós precisamos entender que Jesus fala conosco. Jesus está falando com você. Jesus está falando com você. Jesus está falando com você. Seu coração pode até estar queimando. E você pode estar falando assim, eu não quero. Eu não quero Jesus falando comigo. E apagando o fogo. Existe um fogo em seu peito. Existe um fogo em seu coração. Você precisa dar lugar para este fogo. Você precisa ouvir o que ele está dizendo. Às vezes você vai ser o libertador do Brasil, como Moisés foi. Você precisa estar atento ao que Deus está falando contigo. Eu queria convidar você para ficar de pé.